aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Tudo bem. Nossa, Tudo tudo bom? bom? Você já tá no clima da notícia, né, do Segunda Opinião. Já entendi, já entendi. Ai, gente, essa notícia é ótima. É, né, muito bom. Muita gente mandou, não foi só Sim. uma pessoa, foram várias pessoas, mandaram pra gente, né. Afinal de contas, você está assistindo agora o Segunda Opinião, porque a gente aqui, assim, vai sair dando opinião do nada, né, mas se você pede. A gente dá. E, bom, deixa eu ler o título para vocês entenderem, né. A notícia é: cliente causa polêmica em casa de swing na Pampulha, lá em BH, né, por importunação sexual. Esse é o foco, né. É. E além de tudo, ele ainda queria sair sem pagar a comanda. No Ai, meu Deus do É céu. ruim, hein, é ruim, hein. Bom, gente, vamos lá. Muitas pessoas nos mandaram, porque essa notícia teve bastante repercussão, muita gente comentando, muita gente compartilhando e, obviamente, vieram muitos comentários, né, idiotas, pacóvios, como a gente gosta de usar aqui. Dizendo: "Mas que absurdo, como assim? Nem em casa de swing, nem no lugar que é para ter o cara consegue", né. E, ao mesmo tempo que eu achei interessante, teve muitos comentários mesmo, eh, defendendo a ação da polícia, a ação da casa, a ação da vítima, né, porque realmente uma coisa é você estar consensualmente, você consentir com alguma ação, seja ela qual for, e outra é você ser importunado sexualmente, né. O pessoal confunde muitas coisas, não entende, né. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de usar algumas metáforas para ficar muito claro na cabeça desses pacófios que não entendem muito bem as coisas. É a mesma coisa que você ir ao banco, né. Antigamente a gente ia muito ao banco. Eu vou ao banco, nossa, lá tem um monte de dinheiro, eu posso meter a mão no dinheiro das outras pessoas, meter a mão no dinheiro do banco para levar embora e tá tudo certo? É assim que funciona? Não. Gente, não é porque na casa de swing existe mais liberdade sexual, né, que você pode ficar passando a mão, importunando as pessoas, ultrapassando o seu limite. E aí, o que que acontece? Nós já falamos sobre isso milhares de vezes. Você que acompanha a gente já viu diversos podcasts com esse tema. Inclusive, se você não viu, pode ver depois. Eh, Desde que a gente entrou no meio, a gente entendeu esse negócio de que não é assim. Você não pode. Só não é porque você está na casa de swing que você está ali para o que der e vier, né, como, se falava há um tempo atrás no meio: "Quem está na chuva é para se molhar". Não, senhor. Não. Quem está na chuva vai se molhar se a pessoa quiser, se houver um consentimento em se molhar. Sim. Até porque a gente sabe que contra a chuva já temos diversas coisas. Temos guarda-chuva, temos capa de chuva, a gente pode colocar um livro, uma folha, qualquer coisa para se proteger, entendeu. Então, esse ditado não faz o menor sentido. Essa mentalidade de que em casa de swing você pode fazer o que você quiser é extremamente ultrapassada. E a gente vem combatendo isso há muito antes de 2018, que quando entrou 2018 não, 2022, que foi quando entrou a lei de importunação sexual em vigor. É isso mesmo. Para deixar claro, tá, ó, vou até ler aqui. É o artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, entendeu? Praticar contra alguém e sem anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiros. Ou seja, qualquer ato de você invadir o espaço da outra pessoa, de passar a mão, forçar um beijo, enfim, é crime. Não tem mais o que discutir isso hoje, gente. É crime. Acho que a gente tá vivendo um momento muito complicado no mundo, onde as coisas deixaram de ser preta no branco com relação à lei. É lei, tá claro. Não tem, não entendo como que algumas pessoas ainda querem discutir sobre: "Ah, mas foi numa casa de swing. Ah, mas foi ali", mas não importa, é lei.
Muito bem. E nós já falamos bastante que, independente do local, isso não poderia acontecer. Fomos muito criticados, inclusive, quando a gente falava isso. As pessoas, você pode conferir isso, está lá no nosso blog, está público, né? A gente não esconde essas informações, você pode conferir isso. A quantidade de comentários, gente apanhando, mas muita gente do meio, Isso que é o pior, né? o que você vai achar um absurdo, gente do meio, achando ruim que a gente estava dizendo que não pode sair passando a mão dentro da casa de swing. E olha, Ai, por mais que a gente combata isso, por mais que a gente fale muito, ainda faltam pessoas como essa mulher aí, essa vítima, que eu vou bater palmas para ela. Pô, sensacional. Você foi muito corajosa, você fez o que você tinha que, o que realmente tinha que ter feito, tanto ela quanto a pessoa que estava com ela também, que foi tomar satisfação, que foi denunciar, né? Porque enquanto a gente ficar quieto, enquanto só a Marina e o Márcio ficarem falando sobre isso, só 2 ou 3 vozes na internet vão estar falando que não é para fazer, criticando, vai continuar vai acontecendo. continuar. E aí depois o povo vai vir para cá, para a gente, vai dizer: "Ah, mas eu não gosto de entrar nos corredores das casas de swing, porque sempre passam a mão em mim lá". O que você está fazendo contra isso? O que você está fazendo para mudar essa realidade? Você está chamando um segurança? Você está gritando com a pessoa? Você está revidando? Você está chamando a polícia? Né? O que é que está sendo feito para mudar essa realidade? Eu até anotei aqui, a gente vai falar um pouco depois sobre duas coisas importantes. Primeira, se você foi vítima, o que é que você tem que fazer naquele momento? E segundo ponto, o que é que o estabelecimento tem que fazer? Porque o estabelecimento também pode ser penalizado se ele não suportou ali a vítima, não apoiou a vítima no que aconteceu. Então, isso a gente vai falar um pouquinho depois. Mas eu quero ler um pouco a notícia em si, para vocês entenderem todo o contexto, quem ainda não viu a notícia, né? Vamos lá, ó. Um homem de 31 anos foi preso após causar confusão em uma casa de swing no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria se recusado a pagar o valor da conta e também teria importunado sexualmente uma mulher no local. De acordo com a vítima, uma mulher de 25 anos, que estava acompanhada do marido de 38, de uma amiga de 38, o homem passou por trás dela e tocou nas suas nádegas, na bunda dela, né? Em um movimento de cima para baixo. O marido interveio, questionou a atitude do cara e o suspeito acabou se irritando e ficou desafiando o casal. E aí? E se eu continuar? Vai fazer o quê? A amiga, né, dessa mulher acabou chamando seguranças e tentaram conter o homem, descrito como extremamente alterado e provocativo. Aqui eu quero fazer um parênteses. Não adianta só o cara passar a mão. Ele ainda fica desafiando. Ah, vou continuar passando. Vai fazer o quê? Isso já aconteceu com a gente numa casa de swing. E eu acho que se fosse hoje a gente teria chamado o cara, teria ido para a polícia. Eu não quis entrar na confusão, eu deixei para os seguranças. Os seguranças foram lá, deram um juntão no cara, para o cara ser colocado no lugar dele, né. Mas enfim. Então, não aconteceu de chamar a polícia, porque, isso aconteceu na cara do segurança. A gente estava ali na recepção e mesma coisa, o cara passou a mão em mim, todo cheio da razão, querendo, né, "Ai, tá aqui é para fazer mesmo", né, esse tipo de conversinha fiada. E o segurança viu na hora. E viu na hora o quanto a gente se irrita, porque eu fico muito brava com essa situação. Fica aí até um conselho, hein. Você deparar comigo nas casas de swing e ainda tiver a audácia de fazer alguma coisa no meu corpo sem o meu consentimento, vai ter troco, não vou ficar quieta. Aguarde. E, enfim, aí só parênteses, né, fechar parênteses. Aí o segurança viu na hora a minha cara, assim, de transtornada, do Márcio também, e ele interviu na hora. É Na hora ele já chegou, já separou: "Não, calma, vem, sabe", sabe, já deu um chega pra lá no cara, já tomou uma atitude que realmente precisa ser tomada dentro das casas de swing pelos seguranças, e aí já conteve a situação, porque se ele deixa o negócio rolar, aí vai pra eu ia delegacia sair na mesmo, mão com o cara, vai porque pra o cara delegacia. estava muito: "Ah, passei mesmo, e aí, vai fazer o quê? Vou passar a mão de novo", tal.
sabe, desafiando mesmo, né? Enfim. Bom, continuando aqui a leitura. O suspeito foi orientado a deixar o estabelecimento, mas se negou a pagar o valor integral da consumação, ou seja, só vai piorando, né? Estimado em 380, oferecendo apenas a metade do valor. Importunou as pessoas e não queria nem pagar a conta. O responsável pelo local, um homem de 46 anos e uma mulher de 39, né, um casal, informou a polícia militar, né, que o suspeito estava alterado, ameaçando funcionários e ligando para terceiros orientando agressões. Olha, só vai piorando a situação. Diante da recusa em pagar e da conduta do homem, ele e sua esposa de 29 anos foram impedidos de sair até a chegada da polícia. Mais um parêntese aqui, tá? Tem muita gente que acha que quem causa confusão nas casas de swing são apenas os solteiros. Existem muito homem que vai como casal e acha que o fato de estar passando lá pelos corredores de mão dada com a mulher dele, a outra mão está livre para fazer o que quiser. Então, vale esse adendo. Não é só solteiro que tem esse comportamento. Tem muito homem casado, como o homem nessa situação aqui, que tem esse tipo de comportamento. Aproveitando essa pausa, foi muito bom você trazer isso, porque tem notícias, tem alguns lugares, alguns sites que não noticiam direito isso, né, só coloca: "Homem é detido, tal, homem foi preso", tal. Era casado, tá? Ou se não era casado, estava acompanhado, ele não era um solteiro. Porque quando as pessoas noticiam isso e deixa nas entrelinhas, o que que acontece? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas: "Ah, é culpa dos solteiros. Tá vendo por que que eu não gosto de single em casa de swing? Ai, tá vendo por que que isso", não, gente. Aqui, ó, e todos os detalhes estão claramente apontando que tratava-se de um casal. Um casal. Chama de esposa, o valor da consumação 380, um single não paga 380 Paga cheio? mais. Nunca, em lugar nenhum, ele paga muito mais do que isso. Então, gente, importante deixar isso claro. No meu caso, da minha experiência com o Márcio, são os casados e as casadas, não são só homens, tá? É, Mulheres também. A maior audácia que já aconteceu comigo foi de uma mulher que estava de mão dada com um cara pelo corredor. Então, vamos também tomar cuidado para não cair direto na questão: "Ah, é o single, porque o single é isso, o single é aquilo", não é não. Não é não. a gente deixa bem claro e esclarece, né, porque já teve várias situações que eram singles, várias situações que eram casais, homens do casal, e várias situações que eram mulheres. Então aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de julgamento e está deixando claro para você entender, o mau comportamento, ele acontece por pessoas solteiras, casadas e de qualquer gênero, infelizmente, né. Ó, segundo o suspeito, ele estava embriagado e não se lembra de ter assediado, ou seja, se não lembra, eu não fiz. A esposa nega que o marido tivesse cometido importunação, afirmando que permaneceram de mãos dadas durante todo o tempo. Nossa, ela estava com as duas mãos dadas com o cara? Ela podia estar com a mão dada com ele, com a mão esquerda, e ele estava com a mão direita solta para fazer besteira, né? Ele também alegou que houve agressão por parte da vítima. Pelo jeito, não foi comprovado por testemunhas, por ninguém. Sobre a consumação, o homem afirmou que existia um teto de 180 para gastos e que teria sido adicionado despesas que não foram usufruídas, papapá, papapá. Além disso, alegou ter sofrido cárcere privado, ou seja, ele fez o que fez, quer sair sem pagar, porque o estabelecimento não deixou ele sair sem pagar, ele fala que é cárcere privado. Ele precisa ir num dicionário, aprender um pouco mais sobre isso. Já que funcionários não permitiram que deixasse o local até a chegada da polícia, é claro, ele queria ir embora sem pagar. Bom, a ocorrência foi registrada na Polícia Militar de Minas Gerais e o suspeito foi detido para esclarecimentos. Falando só do caso da importunação, tá? Até pesquisei aqui, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos sobre esse ato. Então, não é bobeira, gente. Não é besteira. Se você tiver essa mania, pare. Porque uma hora você pode ser penalizado.
né? Você pode acabar indo para a prisão de 1 a 5 anos por um ato que, em pleno 2025, né, está muito claro, né? Desde sempre no swing a gente fala sobre isso, como a Marina colocou, e agora está muito claro como lei. Então vamos à opinião de Marina Roth, né, vamos finalizar isso, porque o caso está aí claro. Você encontra muito material sobre esse assunto nosso, nossas opiniões já estão claramente muito, espalhadas pela internet sobre isso. A minha opinião sobre esse caso especificamente é que por mais pessoas denunciando crimes de importunação dentro da casa de swing, quanto mais pessoas realmente agirem para a lei ser 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 aplicada independente do local, né, mais as pessoas vão tomar consciência, sabe. E então eu agradeço, assim, eu gostaria que novamente, parabenizo a pessoa que teve a coragem de fazer isso, de levar essa denúncia até o final. Vamos acompanhar, vamos ver se o pessoal vai trazer, né, o resultado disso, o que é que vai dar tudo isso, porque isso é só o começo, né. Ir para a delegacia, ser detido, ser fichado, sei lá o quê, é só o início do processo. O que é que vai acontecer com isso lá na frente, eu estou interessada para saber. E tomara que a gente realmente consiga saber sobre isso, né, porque a mídia também adora noticiar esquecer. Aconteceu isso lá na Pampulha, na casa de swing, tá aí depois, sei lá, daqui a 6 meses, o que deu desse caso? Dificilmente a gente fica sabendo, né, o resultado, mas eu torço para que noticiem e para que a gente saiba o que é que realmente aconteceu até o final. O que que as investigações da polícia, chegaram à conclusão. Bom, a minha opinião, né, ficou muito clara já pelo que eu estava falando aqui antes, é que o respeito precisa ser colocado em prática em qualquer lugar. Não é porque você está numa casa de swing, numa balada liberal, que você vai desrespeitar as pessoas, ultrapassar os seus limites. Esses atos, né, esses atos de passar a mão e tudo mais, sem consentimento, é uma falta de respeito e também considerado como crime. Eu espero que essa pessoa seja julgada de uma forma justa. Se for comprovado realmente que ele fez tudo isso pelas testemunhas, de repente câmeras do local, que ele seja punido e que seja um exemplo para que esse tipo de atitude acabe, né? Não só no meio liberal, como nas baladas que a gente acaba falando como baladas comuns, né? Baladas convencionais, porque isso acontece também. Acontece na balada country, acontece no pagodão, acontece não sei aonde. Esse tipo de importunação, que a grande maioria é de homens contra mulheres. Então, quando existe um caso e existe a condenação, e muito importante que a mídia fale realmente o resultado desse inquérito, desse processo, serve de exemplo, serve de alerta, porque tem muita gente que só aprende na dor. E tomara que isso acabe acontecendo. Também, mas antes de encerrarmos nossa segunda opinião, o Márcio precisa dizer o que que fazer caso você seja importunado. Bom, vamos lá. O que a vítima deve fazer? Preservar provas, né? Anote o que aconteceu, horário, local, quem era o agressor, se você souber. Anote as testemunhas, em que circunstâncias isso aconteceu. Se possível, salve imagem ou peça imagem ao local, se tiver. Se o ato acabou gerando algum tipo de lesão, tipo a pessoa segurou, forçou alguma situação, às vezes fica marcado, vermelho. Procure atendimento médico e peça o registro de exame, né, de corpo de delito, enfim. Depois, busque imediatamente a segurança do local. Afaste-se da situação e procure um lugar seguro, chamando ali um pessoal do estabelecimento. Registre a ocorrência. Você precisa registrar o boletim de ocorrência do que aconteceu. Você vai ter que perder um tempo, vai ter que ir até uma delegacia e registre ali o boletim de ocorrência. É muito importante, né? Cuide do bem-estar emocional.
esse tipo de agressão tem um impacto psicológico, emocional. Às vezes você se sente sem força, se sente de uma maneira. Muitas vezes se sente como culpa, né? Com aquele sentimento de culpa. Ah, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Ah, é culpa da roupa que eu fui, é culpa daquilo. É importante não se silenciar e tentar, de repente, procurar ajuda para essa questão do bem-estar emocional. E avalie também a responsabilidade civil e administrativa, porque não é só a questão da, da, da lei efetivamente. Você pode também entrar com ação de danos morais, né, contra a pessoa que acabou tendo esse ato criminoso. Bom, já os responsáveis pelo estabelecimento, os donos, gerentes, enfim, das baladas, eles precisam deixar claro, ter uma política clara sobre consentimento e respeito. Ele precisa ter uma segurança ativa e humanizada, que vai agir da forma certa, da forma que precisa e dar acolhimento à vítima. Ele precisa registrar, né, o apoio também que ele deu a essa vítima, deixar claro ali, enfim, fazer algum tipo de registro que ele está apoiando, que ele está dando suporte, que ele está indo atrás do agressor. Ele precisa, né, fazer a responsabilização interna do agressor, identificar o agressor, suspender o acesso, expulsar o agressor do local, provar ali efetivamente que ele está tomando uma atitude para que esse tipo de situação não aconteça novamente com essa pessoa, com aquele agressor ali. E precisa fazer a comunicação, né? Comunicação sempre efetiva ali para os clientes e tudo mais, e para os funcionários, sobre prevenção. E é isso. Muito bem, gente. Então ficamos por aqui na nossa segunda opinião de hoje. Na quarta-feira tem Ponto Z Podcast ao vivo e a gente espera você por lá. É isso, gente. É isso, gente. Engasguei aqui. Tchauzinho e até a próxima.